Acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, trata-se de uma doença vascular passível de tratamento, compondo o conjunto das doenças vasculares que são um dos principais problemas de saúde públicas atuais em padrão mundial. Como causador principal do AVC, temos a hipertensão arterial, principalmente pela fragilidade do encéfalo. A hipertensão é silenciosa e, na maioria das vezes, não é tratada, o que agrava significativamente o quadro da incidência das doenças neurológicas. Outros fatores que influenciam no aparecimento do AVC é o sedentarismo, tabagismo, álcool e altas taxas de colesterol. O acidente vascular cerebral hemorrágico é quando ocorre um sangramento em uma parte do cérebro. Este pode ser no tronco cerebral, nas meninges ou na massa encefálica em geral, denominando-se acidente vascular cerebral hemorrágico intraparenquimatoso, constituindo a maioria dos casos, ou hemorragia subaracnoidea. Este ocorre quando a pressão arterial encontra-se mais elevada, comparado ao acidente vascular cerebral isquêmico. A lesão na estrutura encefálica pela expansão do vaso na fase inicial é o maior responsável pela morte ou incapacitação funcional. Assim, a redução da pressão arterial, grande responsável pela vasoexpansão, reduz a expressão da lesão encefálica. Também pode ocorrer em caso de angiopatia amiloide, pela fragilização que esta causa nas paredes. AVC isquêmico ou acidente vascular cerebral isquêmico se dá pela obstrução da artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais, que acabam morrendo. Essa condição é chamada de isquemia. A diferença entre o AVC isquêmico para o AVC hemorrágico é que no AVC isquêmico ocorre o entupimento dos vasos e no hemorrágico o rompimento dos mesmos. Os sintomas do AVC isquêmico variam de pessoa para pessoa. Ocorrem subitamente e os principais são fraqueza, adormecimento em apenas um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender coisas simples, dificuldade também em engolir, andar e enxergar. Incluem tontura, dor de cabeça intensa e perda de força da musculatura do rosto, o que faz com que o indivíduo fique com a boca torta. Os sinais podem aparecer de forma única ou combinados. Fisiopatologia do AVC isquêmico ocorre pela falta de fluxo sanguíneo cerebral, levando ao sofrimento e infarto do parenquisma do sistema nervoso. Nos primeiros momentos do AVC isquêmico não há morte do tecido cerebral, mas a falta de suprimento sanguíneo provoca a rápida degeneração dos tecidos cerebrais. Um tecido metabolicamente muito ativo e que demanda muito oxigênio e glicose para manter seus neurônios vivos. A área central do acidente vascular morre em pouco tempo, pois está praticamente sem nenhum fluxo de sangue.
Agora vamos falar sobre um artigo que nos mostra a influência de anticoncepcionais hormonais e a ocorrência de acidente vascular cerebral. Ao longo das últimas décadas, foram desenvolvidos diferentes métodos de anticoncepcionais hormonais. Isso inclui os anticoncepcionais orais combinados e os exclusivos de progestágeno, os injetáveis combinados e os exclusivos de progestágenos, os implantes subcutâneos, os adesivos percutâneos, os comprimidos e os anéis vaginais. Este artigo nos mostra que, após a introdução desses métodos contraceptivos, foram registrados eventos tromboembólicos entre algumas das usuárias. Esta condição está associada a alguns fatores que aumentam o risco de uma mulher desenvolver um AVC, que são eles: o tabagismo, a história de hipertensão arterial, o uso de álcool, enxaqueca, obesidade e sedentarismo. Entre os hormônios que compõem os anticoncepcionais combinados, o estrogênio, mas especificamente o etilinilestradiol, induzem alterações significantes no sistema de coagulação, acarretando aumento de trombina e dos fatores de coagulação, reduzindo os inibidores naturais da coagulação. Os anticoncepcionais mais antigos possuem uma maior concentração de etilinilestradiol, mas com as novas formulações, essa concentração foi diminuída. Mas mesmo assim, não se reduziu o risco de uma mulher apresentar um AVC. Dentre todos os métodos contraceptivos citados anteriormente, os que mais apresentam maior riscos são os adesivos percutâneos e o anel vaginal. Já os métodos de sistema transdérmico e o injetável combinado não estiveram associados à incidência desta condição. Porém, você deve sempre consultar o médico para ele indicar o melhor método contraceptivo para evitar riscos à sua saúde. Tratamento precoce para minimizar os possíveis danos cerebrais é o uso de anticoagulantes, como por exemplo o AS. Outros medicamentos que podem ser utilizados é a alteplase, estadina, antihipertensivo e inibidor da ECA. A melhor forma de prevenir os derivados tipos de AVC é a prevenção que se dá através de exercício físico, boa alimentação e cessação tabágica.